7h13, vamos girar mais uma vez a nossa reportagem. O Ministério Público de São Paulo entrou na Justiça e recorreu da decisão que deu liberdade para Christian Cravinhos, condenado pela morte do casal Richthofen em 2002. O Marcelo Matos chega ao vivo para contar os detalhes para a gente. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Soraya, e a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Um dia lindo em São Paulo, uma brisa, inclusive, temperatura agradável agora 20 graus, mas expectativa de chegar aos 30 graus hoje, céu limpo, portanto, aqui na capital paulista. O que revoltou, Soraya, a decisão da Justiça, a liberação de Christian Cravinhos, ele que foi condenado a 38 anos de prisão naquele crime bárbaro que aconteceu em 2002 aqui em São Paulo. O casal von Richthofen, Manfred e Marísia, eles foram assassinados na sua residência com a participação da filha e os irmãos Cravinhos, Daniel e também Christian Cravinhos. Ele foi liberado na quarta-feira do presídio de Tremembé para o regime aberto, portanto, lá no presídio que fica no Vale do Paraíba. Agora, então, os promotores, o Ministério Público aqui de São Paulo entrou com um recurso na Justiça para que ele retorne justamente aí a cumprir em regime fechado. Inclusive, o MP sustenta que em 2018 houve um episódio, ele estava no horário que não poderia estar nas ruas, ele já recebeu, portanto, assim, essa progressão do regime, ele foi identificado por policiais, tentou suborná-los e foi levado à delegacia e retornou à prisão e regime fechado. Então o MP sustenta também que ele já cometeu outro delito quando ele teve a progressão de pena e quer que ele retorne imediatamente, portanto, ao presídio de Tremembé e ao regime fechado. Lembrando também que ele cometeu crimes gravíssimos, que a pena irá inclusive até 2041, muito tempo ainda, justamente porque ele teria que cumprir em razão daqueles crimes que foram praticados, portanto, em 2020 e em 2002. Em relação à defesa, ela sustenta o seguinte, que ele cumpre os requisitos, por isso que a Justiça o liberou e que ele tem uma proposta de emprego. Então fica agora a expectativa, essa decisão do Ministério Público de São Paulo, para que ele retorne agora o aval da Justiça. Soraya, daqui a pouco voltamos com mais informações. Obrigada, Marcelo, por enquanto. Até daqui a pouco. Bem, outro assunto que chama a atenção do noticiário é que o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros acusados pela suposta trama golpista pediram a rejeição da denúncia ao Supremo Tribunal Federal. Quem tem os detalhes pra gente é o Misael Mainetti. Para a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, a análise da denúncia da Procuradoria-Geral da República sobre a suposta tentativa de golpe de Estado deve ser realizada no plenário da Corte, formado pelos 11 ministros e não pela primeira turma, que é composta por apenas 5 ministros. A defesa insiste que Bolsonaro não cometeu qualquer irregularidade e que não há elementos concretos que conectem o ex-presidente a atos de violência ou grave ameaça contra as instituições. Para os advogados, houve cerceamento da defesa por falta de acesso aos autos durante parte do processo. A defesa também criticou o ministro Alexandre de Moraes, que atua como relator do caso. Para os advogados de Bolsonaro, o ministro extrapolou o papel esperado de um magistrado ao determinar diligências e investigações, o que teria comprometido o sistema acusatório. A defesa ainda pede a anulação da delação do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, e diz que houve narrativa forçada para incriminar Bolsonaro, acusado de liderar a suposta trama golpista que incluiria um plano para matar o então presidente eleito Lula, o vice dele, Geraldo Alckmin, e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, após as eleições de 2022. Também reforça que os ataques de 8 de janeiro de 2023 não foram planejados, incentivados ou coordenados por Bolsonaro. Eu sofri uma tentativa de homicídio. Não esses três estão o tempo todo se arvorando aí que tem um plano aí de punhal verde e amarelo. O cara que acharam esse plano com ele não foi ouvido. Mas pelo que eu vi lá é um plano infantil, pô. Sequestrar e envenenar? Tem policial vivendo a gente aqui. Vou sequestrar alguém e envenenar. Aqui tá um copinho de chumbinho aqui. Tem de sacanagem, pô. Coisa infantil, pô. Só na cabeça de um psicopata passa a ideia que aquilo foi uma tentativa de golpe. Pessoas desarmadas. E eu vou dar golpe sem força nenhuma. Lá da Disney.
Já a defesa do tenente-coronel Mauro Cid alega que a delação premiada firmada por ele aconteceu de forma regular e sem qualquer tipo de coação e que há uma distância estelar entre as informações prestadas por Cid e as conclusões tiradas pela Procuradoria-Geral da República sobre sua responsabilidade penal. A defesa do ex-ministro Anderson Torres afirmou que entende que os atos do dia 8 de janeiro deixaram uma mancha na história do Brasil, mas chama a denúncia de irresponsável por não ser capaz de elencar provas contundentes para acusá-lo. Outros acusados de integrarem o núcleo principal da suposta trama também apresentaram defesa. Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN, o general Augusto Heleno, ex-chefe do GSI, e o ex-comandante do Exército e ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Usando argumentos semelhantes, todos contestam a atuação do STF no caso e pedem a rejeição da denúncia, negando as acusações. O prazo de 15 dias para a maioria dos denunciados se manifestar terminou ontem. Eduardo Kuntz, advogado do coronel da reserva Marcelo Câmara, que era assessor de Bolsonaro, alegou que não houve monitoramento do ministro Alexandre de Moraes, e sim acompanhamento da agenda do ministro. Diversos os momentos em que o ex-presidente, no final do seu mandato, juntamente com sua equipe, foram responsáveis por fazer diversos encontros com autoridades, entre elas o ministro Alexandre de Moraes. Então, era natural para que esses encontros fossem feitos no Alvorada, no momento que o ex-presidente estava com comorbidade médica, né? Tinha uma erisipela grave, não queria, sabemos que era o perfil dele, falar com a imprensa, ter esses encontros de forma bem reservada. Muitas pessoas, inclusive o ministro Alexandre de Moraes, não queriam que esses encontros fossem revelados. Tanto é que o encontro deles foi realizado na casa do Ciro, né? Então, para que tivesse esse encontro fora da agenda, para que fosse possível a realização desse destensionamento do ex-presidente com as autoridades aqui do Brasil, foram feitos sim esses controles, esses acompanhamentos, para ajustar as agendas e ter esse diálogo estabelecido entre o ex-presidente e diversas autoridades. Isso não foi uma particularidade, um privilégio do ministro Alexandre de Moraes. Todos os denunciados pela PGR são acusados de 5 crimes: organização criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. O ministro Alexandre de Moraes agora vai avaliar os argumentos apresentados e só então decidir se pede novas informações à PGR antes de liberar a denúncia para julgamento. E nós voltamos a conversar aqui com os nossos comentaristas, Cristiano Vilela e Deise Ciocari, nesta manhã de sexta-feira, sobre esse assunto. Me parece, e aí vocês me corrijam se eu estiver equivocado, que as defesas entraram dentro daquele roteiro esperado, né? Que é a contestação da presença do Alexandre de Moraes, também do julgamento em primeira turma, tentando levar isso ao plenário. Agora, Cristiano e Deise, acho que o grande ponto é a contestação do conteúdo, né? Que me parece que isso também não aparece claramente nessas defesas. A defesa vai por vias laterais. O Cristiano, acho que o ponto central vai ser exatamente esse debate do conteúdo no julgamento que o Supremo vai promover, não? Para a gente saber se efetivamente há elementos ou não para condenar essas pessoas todas, não, Vilela? Exato, Nonato. Nesse primeiro momento, a defesa ela tem que se centrar justamente no aspecto de que a denúncia merece prosperar e, portanto, virar uma ação penal mesmo, poder ter o seu contraditório, ter a sua análise probatória ou não. Nesse sentido, cabe menos entrar nas questões de mérito, mas cabe mais demonstrar justamente a inépcia da peça que foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Então, tecnicamente, as defesas agem com bastante correção. O que se percebe, de uma forma geral, é que se coloca, desde logo, alguns pontos que serão objeto de argumentação durante todo o processo, inclusive em eventual sede recursal, outras medidas que venham a ser tomadas
informadas, que é justamente essa questão de que Alexandre de Moraes teria suspeição para a condução do processo, a questão da primeira turma em relação ao plenário do Supremo Tribunal Federal, enfim, questões que vão seguramente ser questionadas durante todo o tempo. E, além disso, o fato de que, segundo a alegação das defesas, não há demonstração, não há justificativa de que os réus em questão, ou de que os investigados em questão, teriam participado da totalidade dos atos, de que a peça apresentada pela Procuradoria-Geral, ela faz ligação entre atos distintos, os quais não têm relação direta com a atuação de cada um dos participantes. Cristiano, essa argumentação da defesa de que tem uma fragilidade probatória, que os indícios apresentados não são suficientes para justificar a tramitação do caso, ela já foi utilizada em outros processos de grande repercussão e, em alguns casos, se conseguiu, inclusive, adiar julgamentos ou até mesmo inviabilizar o avanço da ação penal, né? Então, a decisão do STF sobre esse pedido vai ter repercussões muito significativas, tanto no âmbito jurídico quanto no âmbito político, e caso as denúncias elas sejam rejeitadas, deve haver questionamentos sobre a condução da investigação, a atuação da PGR, e isso pode gerar outros tantos debates sobre possíveis excessos ou falhas no processo acusatório. Por outro lado, a aceitação das denúncias e a definição do formato de julgamento, se vai ser plenário, turmas, enfim, deve influenciar também essa percepção pública sobre a transparência e imparcialidade do judiciário na condução desses casos, principalmente em casos de alta relevância política. Fato é que agora está nas mãos do STF essa linha tênue entre um julgamento estritamente político ou estritamente judiciário, né? A resposta deve vir logo, logo.